Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026. O Colorado iniciou a preparação para o Clássico Grenal número 450, válido pela ida das finais do Campeonato Gaúcho, e tem duas novidades importantes: um retorno e a possibilidade de Carboneiro não ir no time titular de Paulo Pesolano para o jogo na Arena. A gente vai explicar essa história, a gente vai trazer também o que os dois técnicos, Pesolano do lado do Inter e Luiz Castro do lado do Grêmio, falaram em um evento na Federação Gaúcha de Futebol na noite desta sexta-feira. O Inter iniciou o projeto da estátua de Abel Braga no estádio Beira-Rio. O Inter também anunciou uma rescisão contratual e está na disputa com o Grêmio, que encara o seu maior rival na final do Gauchão, mas tem disputa fora das quatro linhas também por um reforço. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e tem chance extra no Clássico Grenal. Se tu errar o teu palpite, tu ganha R$25 em aposta grátis lá na KTO. Vai no meu link que tá aqui no primeiro comentário fixado. Tu que não tem registro ainda, te registra. Tu que já tem registro, vai lá na KTO, aba promoções, vai na chance extra, aperta no botãozinho do aceito participar e faz uma odd mínima de 1,80 e aproveita para dar uma brincada. Tem muitos outros campeonatos europeus, outros esportes, outros estaduais para tu brincar nesse final de semana, então vai lá na KTO, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. E quero falar do Ativo, que é o melhor estimulante 100% natural, sem nenhum tipo de contraindicação, e com o Ativo você está na ativa sempre. Não só na hora H com teu parceiro ou tua parceira, mas também no dia a dia, para aquela galera que tá meio borocochô, meio para baixo, sem vontade, não só na hora H. Sem vontade de levantar da cama, não tá ativado mesmo? Vai de Ativa, ativa você na Ativa sempre, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando da reapresentação do Inter que aconteceu no CT Parque Gigante hoje no final da manhã. Para quem não lembra, o Inter jogou em Belém do Pará, uma viagem longa, desgastante, jogou e empatou em 1-1 contra o Remo pelo Brasileirão, quarta rodada na quarta-feira. E o Inter dormiu em Belém do Pará, então o retorno foi ontem, na quinta. O Inter não teve treinamento ontem, os jogadores chegaram de viagem, obviamente desgastados pela logística, que é mais difícil, é a viagem mais longa que o Inter tem para fazer no Campeonato Brasileiro, que bom que foi agora já no início. E o Inter não treinou ontem, então treinou hoje, tá? A reapresentação foi no final da manhã no CT Parque Gigante. Obviamente foi um treino muito mais regenerativo, né? Os jogadores ficaram na academia, os jogadores que começaram contra o Remo foram para o campo e fizeram algumas voltas correndo, os jogadores que entraram no segundo tempo ou nem relacionados foram, ou saíram ao longo do jogo, fizeram um trabalho um pouco mais forte, mas bem dizer, gente, o Inter não consegue fazer nenhum treino mais forte para o Grenal, porque hoje foi a reapresentação, que geralmente é um treino mais leve, e amanhã já é o último treino antes da concentração para o Clássico Grenal de domingo. E que também não pode ser um treino muito forte, apesar de ter o rachão ali normalmente, aquele coletivo para o Pesolano definir o time, mas não pode ser um treino tão forte porque é o último treino antes do jogo. Tu não pode estourar ninguém, correr risco de lesão. Então, bem dizer, pelo que ficou a tabela do Inter, não daria para fazer nenhum treino mais forte para o Grenal, tá? Domingo, 18 horas, na Arena, jogo de ida das finais do Gauchão, Grenal 450. Tem novidade importante porque o Vitor Gabriel treinou com bola, a expectativa é que ele seja titular ao lado do Gabriel Mercado no Grenal do domingo. E tem uma outra informação que surgiu hoje, que o pessoal da Bandeirantes trouxe, de que o Carboneiro pode começar no banco de reservas do Clássico Grenal. É isso mesmo que você está ouvindo, um dos principais jogadores do Inter. Seria uma questão tática, pensada pelo Pesolano. É uma informação da Band, eu não consegui, tá? E tô sendo aqui, por isso tô dando os créditos pro pessoal da Band aqui de Porto Alegre, porque eu não consegui confirmar, perguntei para duas pessoas e não obtive resposta em relação ao Carboneiro começar no banco. Pode ter, se acontecer, uma relação com a entrada do Bruno Gomes, porque vamos lá, o Bruno Gomes começa no lugar do Ronaldo, porque o Ronaldo não estava 100% para começar o jogo agora no meio de semana contra o Remo lá em Belém do Pará. Agora o Ronaldo estava jogando muito bem nesse início de temporada, é um dos caras mais importantes desse time do Pesolano. Ele vai tirar o Ronaldo e botar o Bruno Gomes ali? Se ele tirar o Carboneiro, pode ser
Estou fazendo uma leitura de que ele jogue com 3 volantes, como ele jogou lá na semifinal em Erechim contra o Ipiranga, só que daí era Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Rodrigues. Eu não descartaria, tá? Até porque ele falou que o Aguirre é o seu titular da lateral direita, mas eu também não tô tão convicto que vai de Aguirre mesmo, tá? Eu tava projetando um time igual ao do Grenal passado, do primeiro Grenal do ano que o Inter ganhou e jogou muito bem por 4-2, ganhou muito bem, jogando bem também, e venceu por 4-2 o Grenal no Beira-Rio, que daí tinha Bruno Gomes na lateral direita, Carboneiro na ponta, Ronaldo e Paulinho Paulo, a dupla de volantes. Eu tava projetando isso, mas fico com essa pulga atrás da orelha em relação à situação, se o Aguirre vai ser titular, se vai ser o Bruno Gomes na lateral, se vai ser o Bruno Gomes no meio, se de fato vai se confirmar uma saída do Carboneiro do time, tá? Agora há pouco terminou lá na Federação Gaúcha de Futebol um evento com os personagens do Clássico Grenal. Estavam lá Alan Patrick pelo Inter, Arthur, volante pelo Grêmio, Luiz Castro, técnico do Grêmio, e Paulo Pesolano. E eles concederam uma entrevista coletiva que tem vários conteúdos importantes, tá? O Pesolano destacou que já sabe o que é o gauchão, já deu para entender o que é o Campeonato Gaúcho, que ele se sentiu identificado, que é perto do país dele, o Uruguai, e que a paixão do povo gaúcho pelo futebol é muito impressionante. E que isso é transmitido para dentro do vestiário do Inter, sabe que envolve muitas famílias dentro do clube e que é muito legal ver essa paixão do torcedor. Ele falou sobre o que o Inter levou de lição do Grenal que venceu o Grêmio por 4-2 no Beira-Rio na primeira fase do Gauchão. Ele disse que se aproveita ali, se tem um momento de euforia, se desfruta um pouco, mas depois tu já esquece e já passa para trás. Ele disse que aquele Grenal, para eles, eu digo, o vestiário do Inter, não diz nada nesse momento, tá? Que agora vai ser um novo jogo, uma final, jogo de ida e volta, o primeiro na casa do adversário, então não se tira tanto assim em relação àquele Grenal. O Luiz Castro, pela ótica do Grêmio, a gente sabe o quanto impactou no vestiário do Grêmio, o Inter vencer aquele Grenal deu uma impactada no vestiário do rival. O Luiz Castro disse que teve um impacto muito grande no seu grupo, aquela derrota por 4-2, da forma que foi, 3 gols do Inter em 9 minutos. Disse que o Inter foi muito superior e venceu com justiça a partida. Sobre favoritismo, o Pesolano disse que já falou sobre o assunto, ou seja, na visão do Pesolano, de fato, o Grêmio é o favorito. E ele rasgou muitos elogios ao técnico do Grêmio, Luiz Castro, nessa coletiva, tá? O Luiz Castro disse, e ele não entrou na onda de quem é o favorito, mas ele disse que para ele favoritismo não diz nada. Deu até o exemplo quando foi treinador do Shakhtar, venceu o Real Madrid, inclusive ele treinou o Alan Patrick jogou com o Luiz Castro lá no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e ele disse, o Alan tá do meu lado e sabe, aquela vez a gente ganhou do Real Madrid, ninguém esperava que a gente fosse ganhar daquele time, e a gente ganhou, e o Real Madrid era o favorito, então o favoritismo não diz nada para mim, segundo o Luiz Castro, tá? Os dois falaram que os dois jogos são muito importantes e os dois entraram numa linha de que o primeiro jogo condiciona muito o segundo. O Luiz Castro elogiou o time do Inter, dizendo que o Inter tem um jogo interior muito forte por dentro, com o Alan Patrick e com seus volantes, que o Inter cria problemas para o seu adversário, explora bem as profundidades e que o Inter também tem fraquezas, assim como o time do Grêmio, e é natural em qualquer equipe de futebol. E o Pesolano também fez elogios ao time do Grêmio, dizendo que o Grêmio tem um jogo completo, sabe defender e atacar bem, o Luiz Castro sabe montar linhas de 3 com os laterais também, sabe jogar por dentro, tem jogadores que jogam pelas beiradas que desequilibram, no 1 contra 1 principalmente, mas ressaltou que os dois times estão no momento de engrenarem na temporada. Deixa eu avançar aqui para falar sobre um outro Grenal, que acontece fora das 4 linhas, porque Grêmio e Inter tem interesse na contratação do zagueiro Bruno Baldini, de 18 anos, do Avaí, que se destacou muito nas categorias de base do Avaí, subiu para o elenco profissional, está jogando o início do Campeonato Catarinense no time principal do Avaí, já tem 8 jogos e 1 gol, e a informação que veio da Rádio Gaúcha, que a gente confirmou, é de que Grêmio e Inter estão interessados. O Grêmio já enviou uma proposta oficial ao Avaí, o Inter ainda não. O Inter demonstrou interesse e abriu conversas, tá, com esse zagueiro. Ele tem contrato até 31 de agosto de 2027. Além da dupla Grenal, outros clubes de Série A de Campeonato Brasileiro e do exterior já demonstraram interesse nesse jovem talento. Ele tem 1,87 m e desperta o interesse da dupla, mas o Avaí tá tentando segurar o jogador para valorizar um pouco mais ele e quem sabe ali na frente, em outra janela, ele valer um pouco mais de dinheiro. É importante colocar, tá? Esse movimento aqui não tem relação com a procura do Inter por um zagueiro para agora. O Inter tá procurando um zagueiro afirmado pro Pesolano e espera anunciar esse nome até o fechamento da janela de transferências.
Outra informação de mercado importante, tá? O Inter oficializou a saída do Alan Benítez, que a gente tinha falado aqui, já tinha viajado para o Paraguai, e o Inter confirmou que rescindiu o contrato do Alan Benítez, perdão, tá? O Alan Benítez foi emprestado para o Libertad do Paraguai, assinou em definitivo com o Libertad do Paraguai. Então, ele rescindiu o seu contrato com o Internacional. A outra informação é sobre daí sim o Alan Rodrigues, por isso que eu troquei os nomes ali. Veio uma informação vinda lá da Argentina de que o Estudiantes teria interesse no Alan Rodrigues, volante do Inter. O que eu ouvi do Inter? Lucas, não recebemos nada, mas é natural por ser um jogador de qualidade que já jogou lá na Argentina, né? Antes de vir pro Inter jogou no Argentinos Júniors, mas o Inter garante que não tem negócio hoje pelo Alan Rodrigues, que não recebeu nada e não planeja liberar o jogador. O Inter ainda quer o Alan Rodrigues aqui, acha que até o fato dele ser uruguaio, Pesolano também é uruguaio, pode dar aí uma facilidade para os dois se entenderem, para o Alan Rodrigues ser importante também ao longo de 26. Hoje uma peça de reposição, né? É reserva no time do Inter, ele conviveu com muitas lesões quando chegou no ano passado, mas o Inter não pretende negociar o Alan Rodrigues, tá? E a outra informação que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a estátua do Abel, porque teve a estátua do Abel feita por torcedores e conselheiros do Inter lá na praia de Atlântida, no bar onde o Abel costuma frequentar no litoral gaúcho, e hoje, e aí o Inter já deixava claro e eu avisei vocês, a estátua que foi feita lá são torcedores, conselheiros do Inter, nada tem a ver com o Inter fazer a estátua. O Inter quer fazer uma estátua para Abel no complexo do Beira-Rio. E hoje começaram as conversas entre direção e Abel Braga para iniciar o processo da estátua, tá? Essa estátua ela deve ser inaugurada, pelo que o Inter colocou em nota, no segundo semestre agora de 26. Hoje teve uma conversa com a Abel para entender, tu quer a estátua como, Abel? Tu quer com a taça do Mundial? Tu quer com uma taça de vinho? Tu quer sentar dessa estátua de pé, com acesso do torcedor ou com aquele cercadinho como tem, por exemplo, na do Fernandão no Beira-Rio? Tudo isso foi conversado entre Abel, presidente Alessandro Barcelos, Ivandro Morbach, do Conselho de Gestão, Vitor Grumber e Miguel Danino, os 3 vice-presidentes também do Conselho de Gestão. Foi apresentado um projeto para o Abel Braga e agora vão começar esses movimentos e não sei se confecção é o melhor termo, mas vão começar a fazer de fato e tocar com pessoas empresas que possam ajudar essa estátua, que vai ter um investimento da Alu, que é uma patrocinadora do Internacional. O Inter não vai ter custos com a estátua do Abel Braga, tem essa parceria aí com esta empresa Alu, que é patrocinadora já do clube, tá certo? Teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Não tô gravando no meu estúdio, tô fora de casa, mas vocês estão acostumados, não deixaria vocês sem vídeo e sem atualizações nesta noite, tá? Grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima.